E eu acho que um outro erro que a gente acaba cometendo muito, e eu acho que isso eu faço muito, melhorei já muito no meu processo, mas é uma coisa que eu carrego comigo, assim, e que eu tô tentando sempre melhorar, é o delargar ao invés de delegar. Porque ao contrário do Léo, eu não tenho nem um pouco o perfil perfeccionista. Então eu sou muito aquela pessoa do feito é melhor do que perfeito, como tá bom, e eu acho que isso é uma coisa ruim, na maioria das vezes. É sempre bom que a gente tenha um equilíbrio, né? Acho que a gente até pode pensar em ter um episódio falando sobre essas nossas diferenças, porque eu acho que a gente teria muito a agregar pras pessoas. Sobre esse balanço, né? É, tipo assim, tu muito com o lado perfeccionista e eu muito com o lado relax, assim, e até às vezes demais, né? E como a gente se equilibra em relação a isso e como a gente já aprendeu um com o outro também, porque eu acho que isso é bem importante. Fica aí o insight e comentem se vocês acham que seria legal um comentário sobre isso, sobre o perfeccionismo. Vamos botar assim, um episódio, desculpa. Mas esse é um erro que eu já cometi muito, que é... Eu passei pro Léo fazer uma tarefa e ao passar pra ele fazer essa tarefa, eu nem me lembro mais que eu passei. Apagou da memória. Apagou da minha memória. E eu só vou lembrar ou se o Léo não cumpriu o prazo e o cliente me cobrar, ou se o Léo ser um excelente funcionário e vir e falar, ó, tá aqui aquilo que tu me pediu e tal. Então isso é ruim também, porque tu como líder, tu tem que ter noção do que qual é as tarefinhas que estão dentro da caixinha daquela pessoa, né? O que ela tá responsável nesse momento. Até pra tu tá controlando o que teu time tá fazendo, quão produtivo ele tá sendo e por aí vai. Então é uma coisa que eu sempre tive um pouco de dificuldade e eu vejo que não é uma dificuldade só relacionada com esse lance do eu esqueci. Mas tá relacionada também com... Eu confio tanto que tu vai fazer que eu não me preocupo mais. Só que às vezes, mesmo com o teu melhor funcionário, tu precisa te preocupar, porque ele é um ser humano. Mesmo que ele seja a melhor pessoa, o melhor profissional, às vezes ele vai esquecer, ou ele não vai fazer bem feito, ou enfim... Pode acontecer. Então, é responsabilidade do líder estar atento do que o time tá fazendo, quais são as responsabilidades, e não fazer com que isso desapareça da cabeça, sabe? Uhum. E eu acho que aqui, acho que tem duas principais diferenças da pessoa que tá delegando e da pessoa que tá delargando. Primeiro ponto, isso que tu falou. Tipo, a pessoa que delarga, ela acaba esquecendo da tarefa. Então, passei, tirei da minha lista de tarefas, o BO não é mais meu e, tipo... É tipo, joguei a batata quente no teu colo e agora me livrei. E o segundo ponto é a qualidade dessa passagem de bastão que eu tô passando, entre aspas, para esse meu colaborador. Então, como que eu tô passando essa tarefa para ele, né? A pessoa que... o delargar, ele tem tudo a ver com a maneira como eu tô comunicando essa tarefa, a maneira como eu tô passando esse briefing, a maneira como eu tô realmente passando essa batata quente, né? Tipo, eu tô, antes de passar a batata quente, dando uma esfriadinha nela, eu tô colocando num banho-maria morninho pra passar menos quente. Tipo, eu tô passando a batata, sei lá, com instruções do tipo da batata, quanto tempo ferver, como resolver, sabe? Então, acho que tem essa diferença da pessoa que tá só delargando e da pessoa que tá delegando de fato. Óbvio, alinhado com aqueles processos, né? Então a pessoa vai pegar toda essa informação que tu vai passar dela para essa tarefa e vai usar a estrutura que já existe de processos para executar, né? Então, olha só, tudo tá linkado. Uma coisa tem a ver com a outra, que não é uma matemática exata para resolver esse problema, né? Ou para delegar com eficiência. É um conjunto de várias coisinhas que formam essa grande equação que dá esse resultado legal, né? Eu queria voltar um pouquinho naquele assunto que tu tinha comentado antes, dos nossos métodos antigos de jogar as pessoas do penhasco. Não era literalmente, né? Antes que alguém pega esse corte e fala, meu Deus do céu! Mas que a gente tinha esse método aí de delegar, aprende na marra, aprende voando. Mas isso que tu trouxe, e tu até mencionou isso na hora, que às vezes a gente testa um processo ruim com uma pessoa boa e parece que aquilo é um bom processo. E eu acho que às vezes a gente testa processos bons com as pessoas ruins, e isso também traz uma mensagem, que é o que a gente chama aqui de falso negativo. Perfeito. Então a gente faz uma contratação ruim e parece que aquela ideia era ruim, ou que aquele processo era ruim, ou que aquela atividade não deveria ser feita, sendo que na verdade era só a pessoa mesmo que não tinha habilidade para aquilo. Eu acho que assim, eu acho que se tem uma coisa nesse episódio que a gente pode, que a galera que tá nos ouvindo pode levar para casa, é isso. Ninguém fala sobre isso quando o assunto é delegar, né? Vai ter muitos momentos que tu vai delegar uma tarefa e tu vai ter um falso negativo de que o problema é o teu processo ou a maneira como tu tá delegando, quando na verdade o problema de verdade é a pessoa. O erro foi de contratação e não do processo e não do delegar. Léo, mas eu posso errar o processo? Pode ser que o processo tá errado. Eu posso errar a maneira como eu tô delegando, eu tô sendo pouco eficiente nas minhas palavras, no meu briefing, no meu direcionamento? Posso estar errando. Mas,
O que a gente entendeu ao longo desses 8 anos que a gente tem a Dom, já contratamos, já demitimos e já delegamos várias e várias vezes coisas diferentes para tipos de pessoas diferentes, o quão bom é a pessoa no trabalho e no dia a dia influencia demais no quanto que ela tá ou não tá sendo efetiva naquela tarefa que ela tá recebendo. Ou seja, eu diria inclusive que é 50-50. 50% do sucesso da tarefa que tu tá delegando vem do quanto tu acertou na contratação, do quanto essa pessoa é boa em fazer a parada. E os outros 50% é briefing, processo, a maneira como tu comunica. A tua relação com a pessoa. A tua relação com a pessoa. Os outros 50% vem disso. Mas, muitas vezes eu vejo a galera também, tipo, fazendo... Eu vejo em livro, assim, putz, parece que nos livros é muito fácil delegar. É só uma questão de, tipo, nossa, eu não delego porque eu sou ruim, porque eu sou centralizador, porque eu sou perfeccionista. Ou pior, porque não existem pessoas no mercado boas o suficiente. Exato. E, tipo assim, ó, poucas vezes eu vi galera que tá falando de delegar falar sobre a questão pessoa, sobre a questão contratação, que joga um papel muito importante nessa história toda, na eficiência e no resultado dessa questão do delegar. Então, a gente cometeu demais esse erro. Nossa, a gente não delega direito. Nossa, o nosso processo não é tão redondo. Nossa, acho que a gente tá sobrecarregando as pessoas aqui dentro. A gente já passou por tudo isso. E várias vezes não era o processo o problema, não era a quantidade de trabalho, era a pessoa, né? Várias vezes aquela pessoa não conseguia se adequar àquela maneira de trabalhar. Óbvio que a gente melhorou o processo, melhorou um monte de coisa. Mas teve... Sério, gente, não foi poucas vezes. Teve várias vezes já. De, tipo assim, a gente ter aquele falso negativo e aí só... Troca a pessoa que tá executando aquele processo, troca a pessoa que tá recebendo aquela tarefa e magicamente a parada começa a fluir, né? E acho importante mencionar que a gente tem um episódio completo aqui no Bolha, onde a gente fala como contratar, qual é o nosso processo seletivo, Muito enfim, importante. aprofunda muito nesse assunto, que eu acho que é um episódio muito complementar ao que a gente tá falando aqui hoje, né?